Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Fadinha, Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, para me acompanhar uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é falar de Luka Doncic, Lucas. Tudo bem? Animado para falar do Dallas Mavericks, é um time insinuante nessa Free Agency, surpreendentemente atuante aí diante das circunstâncias, né? Tudo bem? Animado, feliz, satisfeito e eventualmente entusiasmado com o episódio que nós gravamos ontem à noite com a Sassá? Hein? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, olha, poucas coisas me deixam mais satisfeitos e até insinuantes, viu? Já que você usou essa palavra aí pro Dallas, vou usar para mim também, do que um dia cheio de conteúdo do Café Belgrado, né? E nessa madrugada já postamos, já tá no ar um episódio lindo, maravilhoso, espetacular, surpreendente, com a Sassá, craque da seleção brasileira feminina, que tá brilhando na AmeriCup, né? O Brasil invicto até agora na AmeriCup, vai para as quartas de final, e tivemos a oportunidade de gravar com a Sassá. Ontem foi dia de folga da seleção brasileira, então tivemos essa oportunidade. Se você pulou esse episódio, reflita, tá? Eu tenho certeza que você vai sair uma pessoa melhor depois de ouvir esse episódio com a Sassá. É uma história de vida incrível, é um exemplo, é um marco nas organizações do Café Belgrado, esse episódio com a Sassá. Então sugiro que você pare esse episódio imediatamente e vá escutar o episódio com a Sassá, e depois você volta aqui e me diz, né? Me diz, mesmo que eu não vá ouvir, se valeu a pena ou não, né? Tenho certeza que você vai dizer sim, né, Pop, valeu a pena, porque a Sassá brilha muito. Gibas, dito tudo isso, ontem também teve trade, né? Também teve troquinha na NBA. É o motivo número 1 pelo qual a gente está fazendo esse episódio aqui sobre o Dallas. A gente estava guardando a free agency do Dallas para quando o Dallas terminasse de fazer os movimentos, né? Mas já meteu um movimento muito sensual, já meteu um movimento muito popozudo, até eu diria. Então, nos obrigou, né? Nos obrigou a falar dessa free agency do Dallas Mavericks. Muita gente, inclusive aqui desse podcast, que falava que o Dallas era um time de pescados, né? Luca e Pescados, Luca e Bagres, né? Dificilmente vai conseguir manter essa narrativa agora, viu, Guilherme? É necessário que o Dallas entregue as vitórias, porque Mark Cuban tá entregando os atletas. Gibas, no dia de ontem, o Dallas Mavericks se juntou com o San Antonio Spurs, se juntou com o Boston Celtics e armou uma troquita, né? Vai para o Spurs Red Bullock e uma pick swap desprotegida do Dallas de 2030, tá? Para o Dallas vem o Grant Williams e 2 escolhas de segunda rodada, e para o Boston vai 2 escolhas de segunda rodada e mais nada, né? A trade exception, né? O time já ia perder o Grant Williams, já falamos sobre a possibilidade do Boston ficar sem ele, perder para o mercado de free agency, porque custaria muito em luxury tax. Então o Boston acabou decidindo por realmente abrir mão do Grant Williams. Não foi um contrato tão grande quanto o Grant Williams gostaria no começo, né? Que ele queria na casa dos 20 milhões anuais, quando rejeitou a extensão contratual do Boston no passado. Acabou sendo um contrato bem mais leve do que isso, mas ainda assim ia custar só em taxas, Gibas, ia custar mais de 40 milhões para o Boston. Então o time acabou decidindo deixar mesmo o Grant Williams ir, e por se meter na troca, por se meter como sign and trade, acabou saindo com a trade exception aí. Então, Gibas, movimentos interessantes dessas duas equipes, 3 equipes, né? O San Antonio também, a gente pode até falar um pouquinho sobre ele. Mas as 3 equipes acho que olham para o que foi feito e falam, nossa, fui bem, né? Tem essa leitura também, Gibas, ou pensas diferente? Acho que expectativa e o que aconteceu, né? Assim que geralmente a gente mede. E tem a impressão, Lucas, que o caminho do Dallas ficou muito pautado pelo... Cara, é tanta coisa para voltar, né? Mas assim,
recentemente o caminho do Dallas ficou muito pautado pelo movimento radical que eles fizeram na trade deadline. Foi um pouquinho antes da trade deadline, né? Uma semana antes da trade deadline. A partir dali, acho que a primeira coisa que o time coloca em perspectiva é que tudo deu errado, né, Lucas? Assim, acho que tudo bem falar que tudo deu errado, né? Você é um time supostamente contender, e contender não é a palavra, mas supostamente de playoff, é um time que acabou de jogar final de conferência, isso é um dado objetivo, e, cara, o time não conseguia vencer mais ninguém. Agora, o retrato do time, na verdade, é mais pautado, é aí que eu ia começar, pelo movimento de perda do Jalen Brunson sem nada, né? É um super acerto de draft, o cara começa a entregar e você perde ele. Então, a partir dali, Lucas, a impressão que eu tenho é que o Dallas entrou numa temporada sem as ferramentas necessárias para competir em alto nível, e as mudanças de elenco da temporada retrasada para passada, cara, deu tudo errado, né? Assim, começo de um sonho, deu tudo errado. Lembra que tinha esse meme? Sim. Poxa, começa com Javel McGee, começa com a ideia de que o Josh Green pode contribuir mais, com a ideia que o Spencer Dinwiddie pode fazer o que o Brunson fazia e até melhor, de repente. E, cara, na verdade, não, nada disso acontece. Não tem nenhum movimento absolutamente relevante, né, do que o time consegue botar em quadra, e o time ainda tem a lesão do Dorian Finney-Smith boa parte da temporada, e não sobra mais nada. É Luka contra Rapa, e aí a gente teve ótimos momentos de Luka contra Rapa, uns momentos bem épicos, né? Acho que o ponto alto foi aquela virada contra o Spurs, mas foram outros tantos, assim, né? Foi um dos melhores começos de temporada que eu já vi de um jogador, e logo o time virou o fio, né? Não tava conseguindo mais competir, não estava conseguindo mais jogar contra os melhores times, perdia muito jogo, perdia jogo bobo, perdia jogo que não era bobo, a campanha foi ficando ruim, e quando veio a troca na trade deadline, eu compreendi como, cara, precisava ser feito alguma coisa. Precisava muito ser feito alguma coisa. O time fez, não foi simples, né? Mas assim, você pede um grande jogador como o Dorian Finney-Smith para a NBA atual, um baita defensor, e você perde o Spencer Dinwiddie. Você não vai chorar pelos 20 milhões que você está deixando embora no contrato do Spencer Dinwiddie. E mais do que isso, você atrai para a franquia um jogador que é totalmente polarizante em tudo, né? Aliás, né, há uma opinião generalizada que ele é polarizante no sentido de que ninguém suporta ele fora da quadra e muita gente suporta ele dentro da quadra. Ninguém que eu falo assim, no ambiente externo da NBA, no ambiente interno da NBA ele é muito querido pelos jogadores. Então a chegada do Kyrie muda tudo e nada encaixa, né? Assim, os jogadores não jogam bem. Acho que tem um símbolo dessa chegada do Kyrie, que é aquele jogo que o Mavs pede com o Luka e o Kyrie tentando passar a bola pro outro o tempo todo. E toca pra um, toca pra outro, parecia uma batata quente, assim. E a coisa não andou, o time nem conseguiu fazer o último arremesso. Esse é um símbolo um pouco deles tentando se ajustar e não conseguindo ofensivamente. E do outro lado da quadra, surra, né? Nenhum dos dois conseguindo parar seus adversários. E aí o time sem protetor de aro. O time sem nenhum protetor de aro. E acho que então ficou bem radiografado que assim, ainda que esse ataque tenha algum potencial, eu acho que tem, defensivamente nós somos muito vulneráveis e precisamos fazer alguma coisa a esse respeito. Então, Lucas, a partir dos movimentos que a gente já viu, parecia que era óbvio manter o Kyrie, precisava, era parte do plano, porque assim, a radiografia que foi feita foi a partir da ideia de que eu quero apostar em Kyrie e Luka. Então tá, mantive o Kyrie, não tinha como trocar dentro do plano que você fez. Deixar o Kyrie embora agora não ia mudar, assim, não ia melhorar a equipe. E aí você precisa trazer peças que ataquem naquilo que foi um problema na temporada passada. Aí tem algumas coisas, né, Lucas? Como que você pode evoluir seu time? Escolhas de draft, free agency, sistema de jogo e evolução dos seus jogadores. Sistema de jogo, a impressão que eu tenho é que não vai melhorar, né? O time foi horroroso e manteve o técnico. Vai, pô. É o segundo, assim, mesmo que a gente queira falar mal do Jason Kidd, eu tô sempre disposto a isso, é o segundo ano de Luka e Kyrie. Esse momento batata quente tem a tendência a sumir um pouco, né, com a familiaridade. Mas eu falo assim, de sistema mesmo, de ideias de jogo, ok, mas vamos supor que melhore. Então tem um potencial de evolução, mas assim, não há uma mudança de sistema. Jogadores de draft, o time fez escolhas que são consideradas bons jogadores, o Max Prosper e o Derek Lively são bons jogadores,
Mas É ainda bom demais novos, falar ninguém ou espera. Max Prosper, né? É bom demais. Isso aqui me ensinou, velho. Eu não falava isso, não. Eu falava o nome completo dele. Agora eu nem lembro mais qual é o nome completo dele. Só uso o Max. Então, assim, são todos bons jogadores, mas muito novos. Talvez eles joguem minutos, talvez não joguem nenhum minuto. Mas estão lá, estão para jogo. E aí tem a evolução dos seus jogadores, e tem dois aqui que para mim são chave para o que o time vai fazer, que é o Hardy e o Josh Green. São os que têm potencial de evolução. Claro que tem outros bons jogadores ali que eventualmente podem virar jogadores melhores, mas esses são os que são jovens e mostraram já talento. Então você tem dois aqui que podem eventualmente ajudar. E aí, Lucas, sobra para free agency tudo que você precisa, né? E aí você tem que ir fazendo tique. Você garantiu o seu pivô protetor de aro? Ainda não. Ainda Pelo não. menos não imediatamente, né? Porque a ideia deles é que o Dark Lively seja esse cara. É. Mas é Ele, muito ele, jovem. ele dá muito toco em poucos minutos, né? Ele jogou poucos minutos e deu um monte de toco, assim. Ele tem uma ótima leitura, etc. Mas tem 18 para 19 anos, né? Acho que 18, 19 acho que ele tem. 19. Assim, vai ser uma surpresa chegar e contribuir, mas não vai desde já. Então, nesse ponto, uma free agency que não resolveu um problema chave. Até tava pensando, Lucas, saiu um rumor recente que o Walter Tavares estava voltando. Pô, bota esse cara lá, velho. Bota lá. É um cara que dá toco. Precisa de um cara Eles que dá cataram o toco. Richard Holmes, né? Richard Holmes no... é um defensor, mas não é um defensor Não é um cara que elite. dá toco. Não, assim, não é o protetor de aro que o cara faz o drive nas costas do Kyrie ou do Luca e o cara chega no garrafão e fala assim, porra, aqui vai dar perigo, né? O Tavares estava sendo cotado, acho que pro Hawks, né? Não lembro agora qual time que era. O Hawks ele já jogou, não sei se é o Hawks. É o melhor protetor de aro do mundo fora da NBA hoje. E já jogou com o Luca. Pô, traz o Tavares, velho, pelo amor de Deus. Mas não, foram lá, pagaram um salário ok, né? Bem aceitável pro Dwight Powell, que não resolve esse problema, mas sabe fazer outras coisas, tem história na franquia. Tinha proposta melhor, viu, Lucas? Essa informação me pegou. Ele topou voltar ganhando menos, porque ele gosta do Dallas, etc. Você vê que às vezes é complicada a vida, né? Mas enfim, acho que ele não é tão horroroso quanto às vezes ele parece ser. Acho que ele ajuda em algumas coisas. Mas nesse caso especificamente, defesa, não ajuda nada. Não acho que seja por aí. Então acho que ainda falta, sabe, Lucas? Não acabou ainda a free agency do Dallas. Acho que enquanto não tiver um pivô que protege aro, o Dallas não pode dormir tranquilo. Agora, o time precisa de chutadores e acho que conseguiu dois ótimos chutadores, trouxe um de volta e trouxe outro. E acho que um deles, Lucas, a grande contratação de ontem, ele resolve, não é o problema, não é a palavra, mas ele atua, né? Ele aciona, ele traz para a dimensão defensiva um elemento que a gente não viu, pelo menos no Dallas, depois que o Dorian Finney-Smith sair, embora seja um jogador bem diferente, mas que é um 4 que abre, que mete bola, que tem muito glúteo e que consegue defender múltiplas posições, consegue defender em trocas. Lucas, gostei muito, muito da chegada do Grant Williams. Gostei muito da volta do Seth Curry, que eu não sei porque o Dallas não fez antes, né? Não buscou antes. Foi um negócio meio esquisito a saída dele. Achei curiosa a volta à NBA do Dante Exum. Não tenho a menor ideia do que ele vai fazer nesse time, mas tô intrigado. Mas assim, não tô plenamente satisfeito, Lucas. Acho que falta, sobretudo, um pivô que defenda e mais um wing que defenda. Você tá comigo nessa ou não? Vamos lá, né, Gibas? O que o Dallas fez nessa free agency, né? Pra botar em perspectiva, nessa off-season como um todo, né? O Dallas fez movimentos na noite do draft, onde se livrou do contrato do Davi Bertans, perdeu posições no draft, saiu, mas ganhou outra pique no frigir dos ovos, Gibas. Saiu da escolha 10 e Davi Bertans para a escolha 12, né? Que virou o Dark Lively, para a escolha 24, que virou o Max Prosper, né? E para a escolha e para o contrato, né, do Richard Holmes, né, que é de 12 milhões mais ou menos. O Richard Holmes, no seu melhor momento da NBA, acho que foram dois momentos distintos, né, de melhores momentos dele na NBA, era um antes dele ser rico, né, o momento onde ele passou pelo Philadelphia, pelo Suns, que ele era um defensor. Esse cara aí é um defensor que dá dunk, né? Ele é um defensor desse lado aqui, para jogar seus 15 minutos por jogo, e do outro lado ele vai dar dunk, né?
No Sacramento Kings, ele teve esse rápido momento assim, e o outro como jogador valorizado, né? Opa, esse cara aqui é bem melhor do que os que a gente tem aqui, né? A gente bota em quadro e o time fica melhor. Então ele saiu com um bom contrato por volta de 12 milhões ao ano, longo, né? Esse foi o grande erro do Sacramento. E teve ainda média boa, né? Ele jogou 60 jogos como titular, foi 14 pontos por jogo, 8 rebotes, quase 2 tocos por partida, etc. Então, assim, no melhor momento da carreira dele, assim, com minutos, protagonismo, não tinha vitória, que é esse momento do Sacramento, mas ele era um dos bons jogadores do Sacramento, né? E aí o Sacramento deu uma virada, deu uma guinada, né, para o rumo de onde as coisas iam, e acabou que ele perdeu tanto espaço, que ele virou um cara que joga menos que o Alex Len em playoff, né? Pelo Sacramento Kings, né? Então o Sacramento claramente queria se desfazer do Richaun Holmes, conseguiu na noite do draft, perdendo a escolha 24, né? Abriu mão da escolha só para nunca mais precisar pagar um cheque, né? Descontar um cheque para o Richaun Holmes. Então o Dallas foi lá e buscou, opa, esse cara aqui pro meu time, talvez encaixe seja melhor do que o Davi Bertans, né? Então isso foi o que o Dallas fez antes de começar a free agency. Na free agency, o checklist, a primeira coisa que eles precisavam fazer era renovar com o Kyrie Irving. Conseguiram renovar com o Kyrie Irving. Conseguiram que não fosse 4 anos, ainda assim 3 anos de mais de 40 milhões por ano, né? Uma média de 42 milhões anuais. Já discutimos aqui esse contrato. 3 anos para o Kyrie, Gibas, dá ainda para ele o tempo necessário para criar um problema sério, né? Porque o ideal para o Kyrie é ano a ano, né? Um ano com um team option no segundo ano seria o ideal. Agora, o Kyrie tem, lógico, os seus desejos, suas vontades, é um dos grandes da NBA e é um dos caras que você não duvida, né? De fazer uma escolha de carreira assim, bem ousada. Então, o Dallas pagou o que achou ser necessário, pagou o que foi negociado, 3 anos para Kyrie Irving. E a gente fica na torcida para que não tenha mais problemas extra-quadro na carreira do Kyrie, né? Sério mesmo. Uma das minhas grandes torcidas. Então, assim, Sobre isso, reteve. Lucas, desculpa, se puder só Ah, anotar o reteve, para você não perder o seu raciocínio, como ok. diria o Crack Neto. Mas hoje lá no Giannis, no nosso grupo de apoiadores, aliás, queria mandar um salve, né, para os nossos apoiadores, cafébelgrado.com.br. Surgiu o seguinte debate, né, um jornalista investigativo do pessoal. Eu queria até trazer o nome de quem foi, né, mas não tô conseguindo agora aqui, não anotei na hora. Mas é o seguinte, né, uma informação importante. A mãe do Grant Williams é engenheira elétrica da NASA. Foi o Tarcísio, pô. Tarcísio que botou. Foi Tarcisão? Tarcisão? É. Formação do Tarcisão. E o Grant Williams vai jogar com alguém que acredita que a Terra não é plana, já se manifestou a esse respeito. A Terra é plana, desculpa, já se manifestou a esse respeito. Pode estar aí, Lucas, um perigo para essa temporada. É bom deixar os vestiários bem longe, assim, o armário de cada um bem distante, para não ter conversa. Sabe aquela coisa que o Popovich gosta de fazer, que é chamar a galera para jantar, falar sobre outros assuntos? É o caso de evitar, pelo menos entre esses dois, essa temporada? Gibas, provavelmente o vestiário do Dallas tem aqueles avisos, né? Proibido som alto, proibido, sabe? Fazer barulho na hora do naná, etc. E deve ter lá proibido assuntos espaciais, né? Pelo menos se eu tivesse na direção do Dallas, né? Eu botaria, né? Para que falar do espaço, né, velho? Vamos falar de coisas terrenas aqui, né? Vamos falar de coisas do nosso dia a dia, né? Então, proibido assuntos astronômicos ou astrológicos. Astrológico é impossível, né? Essa é a grande realidade, mas astronômico acho que é algo que dá para ser evitado. Gibas, então, tentando seguir o Reteve, raciocínio. você falou assim, reteve. Tentando seguir o raciocínio, né? Não sei, não faço ideia do que era o reteve, mas assim, o Dallas. Acho que eu sei, né? O Dallas conseguiu reter o seu grande craque, né? Era o craque em perigo da free agency, o Dallas conseguiu reter. Então, a partir daí, pode buscar alternativas de como melhorar, né, o restante, né, o entorno. E lógico, se você vai ter Luka e vai ter Kyrie no time, e o Dallas espera ter isso por pelo menos 3 anos, você precisa ao redor deles de defensores. Essas não são as calling cards deles, né? O Kyrie até que não é um defensor assim, terrível, sabe? Nos bons momentos defensivos do Brooklyn, o Kyrie não era aquele cara que era explorado pelos adversários, então dá para ele
dá para ele sobreviver, especialmente se a defesa do time for forte, né? Se a defesa do time for forte, o Luka sobrevive, o Kyrie sobrevive. O Dallas já teve esses momentos, né? O Dallas tinha o Luka e teve uma das ótimas defesas da temporada que quando eles chegaram à final de conferência, né, recentemente, eliminando o Phoenix Suns, infelizmente. Então, assim, não é como se esses caras fossem imprestáveis, né? Mas o sistema precisa ajudar. E o Dallas tem feito isso. Você falou assim, nossa, não sei o que o Dante Jackson vai acrescentar, tô ansioso para ver, né? Porque o Dante Jackson, de fato, né? Ele, quando sai da NBA, ele sai como um defensor que não conseguia ficar em quadra, né? Ele foi escolhido na escolha 3, lógico que a expectativa é sempre maior do que o que ele se tornou, mas mesmo ele sendo claramente um jogador não para a escolha 3, ele, quando conseguia ficar em quadra, ele era um dos ótimos defensores de perímetro da NBA, né? E acho que é nisso que o Dallas se fiou. No jogo da Europa, Gibbs, até você pode falar melhor do que eu, né? Porque eu não acompanho tanto o basquete europeu como você. Ele conseguiu expandir o jogo dele ofensivamente, ele traz outras facetas, porque eu acho que o Dallas apostou nele primeiro, porque na defesa eu já sei que ele se vira muito bem na NBA. E segundo, a grande questão que era o físico dele, ele mostrou que agora tá forte, porque ele tomou um golpe sinistro numa briga, né, generalizada na Europa, jogaram ele no chão, Gibas, e o homem continuou jogando, né? Então, assim, aspecto de ósseo, parece que tá em dia pro Dante Jackson, né? O Dante Jackson foi um grande prospect, né? Ele foi muito bem cotado na época de Mundial Sub-19, coisas assim. Ele era, nossa, era uma sensação, né? Jogador australiano, amador meio super atlético, né? A comparação era Russell Westbrook, né? Falavam-se muito disso. Porque assim, ele estava naquela comunidade do Orkut, né? Eu tive um futuro promissor, não virou o que se Na época que esperava. era cool, né, ter o próximo Russell Westbrook. Hoje em dia se fala, ó, vai vir um Russell Westbrook, a galera... Agora, Lucas, foi um dos melhores armadores da Europa, tranquilamente, dá pra dizer isso. Na verdade, não é bem um amador, né? Ele jogava de combo guard, jogava na 2, mas jogava pro Obradovic, que é um maior treinador da história do basquete europeu. O maior treinador da história do basquete não NBA, né? Esse é o nível do Obradovic. Uma lenda, jogou no Partizan Belgrado, né? Um time muito tradicional e caiu pro campeão da Euroliga em 5 jogos, tendo aberto 2-0 em Madrid, depois acabou tomando virada. E, Lucas, foi um ano muito bom dele no ofensivo, né? Como jogador de pique, foi muito bem. No catch and shoot, né, que era um problema dele, foi muito bem, né? No isolation, que é o jogo-chave dele, muito bem. Ele chutou 40% mais, não foi tanto na Chutou 40, Euroliga quanto chutou na 30. Liga. Na temporada como um todo foi 39. Assim, é um volume muito baixo, né? Matava uma bola de 3 por jogo. Na Euroliga, na Europa se mata menos bola, se tenta menos chute de 3. Mas ao que parece, Lucas, assim, ao que parece, o chute não tá mais quebrado, né? Que era um grande drama, assim, da carreira dele. Então, cara, o Dallas com certeza tá acompanhando de perto, com certeza tem scouts muito habilitados para fazer essa reflexão. E, Lucas, o Luka assistiu todos os jogos da reta final dele, né? Ele é um interessado no basquete europeu e, sobretudo, de Belgrado, né? Ali da região. O Lucas sempre estava nos jogos da Liga Adriática. Certamente está feliz, Lucas. A impressão que eu tenho é que é um jogador Você acha que daqueles que ele você que quer ver. chamou, ele falou, ó, tô vendo aqui o Dante Jackson, velho, quero no meu time. Acho que ele até conversou com ele. Vai começar a história, né, do GM Luca, né? O Luca ainda não é GM, né? Mas esse é um movimento. Pô, se ele trouxer o Tavares, que igual eu tô pedindo aqui, aí o GM Luca vai estar pronto. Mas, Lucas, o Exxon hoje é um jogador que mata a bola. Não dá mais para deixar livre. Não é. Cara, ele nem tá mais aquele tourinho fortinho que ele era, sabe? Ele tá um pouco diferente fisicamente, assim. O jogo dele é um pouco diferente. A defesa não aperta ao ponto de ficar pertinho, então ele ainda tem um certo arremesso para dar, histórico, né, que não é um bom chutador, mas foi um dos grandes armadores da Europa, né, com tudo que isso quer dizer. E agora, Lucas, do outro lado da quadra, cara, ele é muito bom. É um baita defensor, é um defensor de elite mesmo. Na Europa, né? Vamos ver como é que isso se traduz na NBA. Mas na NBA ele fazia isso, né? Ele Era era calling bom, card dele na NBA. ele ia bem, né, cara? E agora Nossa, a um galera ponto. do Jazz pirava nele, né? O cara entrou na Exxon Island, né? Que, pô, se o Exxon fosse marcar alguém, ele era tipo Night Off, né? Off Night.
Então, mas assim, a grande questão da carreira dele não se desenvolveu porque ele se machucava constantemente, né, Muito, Gibas? machucava muito. E eu acho que um ponto importante, Lucas, 27 anos só, cara. 27 anos é muito Vai pouco fazer ainda. 28 daqui a uma semana, né? Um salve pro Dante Exxon. Se você estiver ouvindo no dia do seu aniversário, Exxon, parabéns aí. O ano passado ele jogou 73 jogos. Então, assim, poxa, acho que ele nunca jogou isso na NBA, né? Não tô com a ficha dele da NBA aqui, mas não me lembro de uma temporada que ele tenha jogado tantos jogos assim. Lucas, na pior das hipóteses, ele é melhor do que o Niquilina, que estava jogando muito nesse final de temporada, né? Porque ele defende. Niliquina. Porque Jogando ele muito no sentido de tempo, né? muito tempo. Tava em quadra há muito tempo. Porque assim, ele defende e ele tem mais alternativas ofensivas, né? Por mais que a gente possa ser simpático ao amador francês, ele precisa passar por esse movimento aí que o Dante fez, né? Vai jogar pro Obradovic. De repente pode até ser uma troca, né? Vai lá jogar uma temporadinha com o Obradovic, dá uma desenvolvida. Lucas, a temporada de calor do Dante Exxon, ele jogou 82 jogos. Isso. Depois nunca mais. Depois Porque nunca mais. depois ele rompeu a CL, né? Aí ficou fora a temporada inteira, se eu não me engano. Depois ele voltava, se machucava, voltava, se machucava, voltava, se machucava. Até que os times da NBA falaram, não dá mais. E aí ele foi pra Europa. E, cara, sinceramente, não achava que ia ver de novo o Dante Exxon na NBA. Que bom, velho. Eu tô feliz por ele, viu, Gibas? Espero que seja um grande acerto do Dallas. E, assim, faz todo sentido. Se ele vier pra NBA com a mesma intensidade defensiva que ele já tinha lá atrás, né? Com a mesma leitura defensiva, né? A mesma qualidade defensiva. E matar 2 a cada 6 bolas livrinhas que o Luka dá pra ele, ou 2 a cada 5,5, sabe? O Dallas vai ter feito um grande negócio, porque trouxe pelo salário mínimo de boa, né? Vamos ver para onde se desenvolve aí, mas estou bem curioso para ver como é que vai ser a carreira do Dante Exxon. Então, fez esse movimento o Dallas, Dante Exxon, defensor. Grant Williams, que é a grande questão da troca de ontem. Cara, a principal skill dele na NBA é que ele defende múltiplas posições. É a principal skill dele. Ele ainda assim mata as suas bolas, né? O torcedor do Bucks certamente vai lembrar o que ele fez no jogo 7, né? De semifinal de conferência de 2022, onde ele acabou com o jogo, né? Metendo múltiplas bolas de 3 pontos. Acho que foram 7 bolas ou 8 bolas que ele meteu naquele dia. O Bucks não teve chance, mas assim, ele era meio que a aposta do Bucks, né? Naquele time do Celtics de que não ia matar as bolas e matou todas, né? Ter chutado para 40% desde 2021, 2022. Então, assim, vai defender, vai trocar, vai defender múltiplas posições. Vai ser aquele enforcer, né? Aquele cara que vai estar protegendo o Luka. Qualquer confusão, né? O Luka dá um chiliquinho, o Grant Williams vai estar do lado dele. E aí, doutor Luka, tá tudo bem? Meio como o Depou com o Messi, né? Ele vai ser o Depou do Luka aqui. É mesmo, tem isso. Vai ser, com certeza. E é um Porra, tem cara que já entrevista. fala. Pode falar. Aquele cara que já fala de graça do Luka, né? É Eu gosto do isso. menino de graça, né? É Ele já isso. gostava do Luka antes de ir pro Dallas. Então, acho que vai ser a peça que faltava, assim, desde que o Dorian Finney-Smith saiu, sabe? Um cara que o Luka vai amar ter do lado. Então, acho que são movimentos muito acertados, né? O Seth Curry, que veio, não é defensor, mas é um chutador, né? Ele mata bola de 3 melhor do que o irmão dele, né? Pelo menos na média da NBA, ele tem um aproveitamento melhor do que o do Curry, né? do Curry original. Então, e que já deu certo com o Luka, né? O Lucas provavelmente garantiu alguns milhõezinhos pro Seth, né? Então, assim, Giba, são movimentos pontuais do Dallas. Acho que são caras que fazem muito mais sentido para esse time que o Dallas quer montar. Então, resumindo, né, Gibas? Aliás, recapitulando. Kyrie Irving ficou, Dwight Powell ficou, Seth Curry voltou, Grant Williams veio, né? No movimento onde o Dallas abriu mão do Red Bullock, que era um bom contrato, 10 milhões. Acho que o San Antonio Spurs fez um negócio daqueles, né, Gibas? Porque você pega uma escolha de 2030, até 2030, talvez o Embanyama entregue uma campanha melhor do que a do Luka, né? Não sabemos. Talvez o Luka tenha se cansado do Dallas e o Dallas esteja aí entregando escolhas. Já tem desprotegida de 29 por aí, agora é uma de 2030 por aí, né? Então, assim, você pega essa possível escolha interessante do futuro em troca de adicionar um jogador bom, velho, que você vai botar para jogo
contrato expirante e que provavelmente você vai conseguir mais alguma coisa por ele na trade deadline, né? Então, um negócio bem bom para o San Antonio Spurs também. E o Boston evitou aí perder por nada o Grant Williams, adiciona mais escolhas de segunda rodada. O Boston está numa situação de cap bem complicada. A ver, viu, Gibas? A ver como vai se desenrolar ainda a renovação do Jaylen Brown. Já imaginava que teria sido anunciada a essa altura, né, a extensão contratual do Jaylen Brown. Todas as notícias que vazam de Boston é que eles continuam muito interessados em trazer o Jaylen Brown de volta, né, nesse contrato máximo, mas até agora não foi feita a negociação. E o Boston perdeu o benefício da dúvida, sabe? O Boston, ultimamente, ele tem feito tantos moves assim de partir o coração que, se eles disserem uma coisa, não obrigatoriamente eu vou estar acreditando imediatamente, viu, Gibbs? Então, fico aí bem de orelha em pé para acompanhar o desenrolar desse contrato do Jaylen Brown. E aí o Dallas trouxe, como a gente disse, o Dante Exum, né? Também mais um defensor. Então, Gibas, defesa e bola de 3. O resto, o Luka e o Kyrie conseguem entregar pro Dallas Mavericks. Tenham gostado, viu, Gibas? Tenham gostado. Acho que essa história do Mavericks vai acabar, né? E botam uma certa pressão no Jason Kidd, né? Botam uma pressão que ele não tinha ainda, né? Tava soltinho, né? Mas também olha o time que eu tenho, né? E agora você vai olhar o time que ele tem e ele não vai poder usar essa, né? Então, o Dallas necessariamente vai ter que fazer uma grande campanha, viu, Gibas? Ainda quero meu protetor de aro. Lucas! Hora de convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. Café Belgrado. Por que elas fariam isso, velho? Cara, primeiro, né? Se a pessoa gosta aí de acompanhar o Belgradão, tá aqui com a gente, né? Gosta de conteúdos na off-season. Pô, acabou a NBA, e agora? Pô, quem que vai falar de NBA nos meus ouvidos, né? Pô, tô com saudade da liga. O que tá rolando? Ontem teve Summer League, hein? Summer Love. Gui Santos botou o Brandon Miller pra refletir. Como gosta o Lucas de dizer, né? Ele falava muito isso na época do Malachi Flynn. Expôs o Brandon Miller, né? O Gui Santos expôs o Brandon Miller ontem. Cara, esse é o motivo, né? A gente não para, a temporada acabou, mas os assuntos continuam e nós estamos aqui diariamente, mais de uma vez por dia, inclusive, produzindo conteúdo em larga escala e a gente espera aqui com qualidade, né? Mas para conseguir manter a qualidade e a larga escala, é fundamental que a gente consiga viver disso, né? Quanto mais a gente conseguir viver disso, mais a gente consegue entregar. Então esse é o convite, cafébelgrado.com.br. Ao fazer parte do nosso programa de financiamento coletivo, você vai entrar na comunidade do Café Belgrado e aí você desbloqueia. Com R$9 você desbloqueia todo o conteúdo exclusivo para apoiadores que a gente produz. Por exemplo, esse episódio que vocês estão ouvindo aqui é um episódio da série Fadinha, que na verdade é uma sigla, né? Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. E esse episódio tem alguns que são abertos, tem outros que são exclusivos para apoiadores. Por exemplo, o do Pacers, o do Bulls, o do Cavs, estão lá exclusivo para quem apoia o Café Belgrado. Tá lá, com R$9 você imediatamente desbloqueia um episódio de fadinha desses times. E assim, eu contei esse porque é a série do momento, mas eu garanto para você que é muito mais coisa. De verdade, assim, é muito mais coisa. Se você gosta de basquete, você vai gostar. Entra aí na descrição do episódio que você vai ver o tanto de coisa que você vai ter acesso. Ou digo até melhor, entra no cafébelgrado.com.br e vê lá. Tudo que tiver um cadeado é que você não desbloqueou ainda. Com R$9 dá para desbloquear tudo. Eu vim fazer parte da nossa comunidade, cafébelgrado.com.br. Ao digitar isso, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro do aplicativo da Aurelo. Por lá você apoia, por lá você escuta os podcasts, é um lindo aplicativo de podcast. Por lá você consegue mandar mensagem, você consegue entrar em contato. Cara, por lá você consegue fazer tudo. Lá é o melhor aplicativo que tem para a comunidade de criadores. E ressalto, hein? É o único aplicativo que remunera criadores por clique. Por exemplo, o Spotify, Deezer, o Stitcher acabou, Lucas, esqueci de contar essa. Spotify, Deezer, Amazon Music, sei lá onde quer que vocês escutem o Belgradão, nunca deu R$1, né? Nunca deu nada para nós, aí, para usar a expressão do rap, né? Então, assim, se você gosta dos seus produtores de conteúdo, primeiro, sugira que eles entrem na Aurelo, é o único que vai pagar por clique. Se eles já estiverem lá, ouça os podcasts lá. Só de ouvir é gratuito. Você pode ouvir todos os aplicativos, todos os episódios lá.
Agora, podendo apoiar ainda, né? Podendo assinar o Belgradão, meu amigo, isso vai fazer a gente muito feliz. E acho que vai fazer você feliz também. Acho que você vai ter uma gama de conteúdos, ainda mais nessa época. Que tá ruim de coisa pra consumir, de conteúdinho de basquetinho, né? Porque tá tudo parado, cara. É complicado conseguir, né? Acho que a gente oferece uma boa opção, viu? Fica o convite, cafébelgrado.com.br. Lucas, tivemos queridos apoiamores, apoiamoras, apoiadores, apoiadoras nos últimos dias, Lucas? No último dia, né? Acho que ontem a gente já falou alguns. Gibas, olha só, hein? De ontem para hoje, Rafa Lins chegou, né? Valeu, Rafa Porra. Lins. É apoiador da Dan Sandler, né? O Henrique Monteiro também é Adam Sandler, né? Azaf Gouveia, valeu, Azaf. Você brilhou demais, meu amigo. Rafael Mioto, viu? Rafael Mioto, não sei se ele é parente do Gustavo Mioto, né? Mas se for, tudo bem também, né? Gustavo Mioto ficou com a Anitta, eu acho, viu, Gibas? Tem esse burburinho. Felipe Pô, Rui. Gustavo. Felipe Rui. Não é o Gustavo que apoiou, Rafael Mioto, tá? O Felipe Rui chegou, Boa, mais um Rafa. apoiador Adam Sandler, tostou do OKC, viu? Valeu, Felipe. E Gibas, tudo bem se a pessoa tem vergonha de apoiar o Café Belgrado também, né? Nome indefinido foi o último que apoiou o Café Belgrado. Alguém que, assim, pô, talvez esteja aí muito próximo do fundo do poço, né? Mas mesmo assim eu vou apoiar o Café Belgrado, né? Então eu tenho um certo receio aí do que as pessoas vão pensar de mim se lerem o meu nome, dizendo que eu apoio o Café Belgrado. Mas eu vou apoiar a si mesmo, né? Quero ouvir o conteúdo exclusivo, saiu um episódio sobre Indiana Pacers ontem. Então, vou apoiar o Café Belgrado, né? Muito obrigado você de nome indefinido, que também ocultou o e-mail, né? Que é pra gente não ter Cara, a pessoa de quem é. não quer ser encontrada de forma alguma. Mas é isso, né? Já nos emociona assim mesmo. Você dançou, viu, o nome definido? Porque da mesma maneira você tentou nos humilhar, nos apoiando, e mesmo assim a gente ficou muito emocionado com o seu apoio, com o seu carinho. Se você apoiou hoje 8h17, você é essa pessoa de nome indefinido, né? Muito obrigado pelo seu apoio. Então, cafébelgrado.com.br, se torne um apoiador, e o nosso sempre toque de brother, né? É para você vir o apoio Insider, ou maior, quanto maior, melhor para o Café Belgrado, mas a partir do apoio Insider você tem as mesmas benesses dos outros apoios, né? A não ser o espaço que você ocupa no nosso coração, mas a benesse é a mesma, né? Quer entrar no grupo do Telegram do Café Belgrado, então cafébelgrado.com.br, entra no grupo do Telegram para você brilhar intensamente. Gibas, tens destaque final? O meu destaque final, Lucas, é que amanhã vai ter caos de Summer League, né? Amanhã todos os times jogando o dia inteiro. Hoje ainda tem uma Summer Leaguezinha, né? Uma inicial, assim, aquela Summer League de Utah não terminou ainda. De Califórnia já foi, né? O Keegan Murray. E, Lucas, se a Summer League da Califórnia fosse só... Desculpa, né? Se a NBA fosse só a Summer League da Califórnia, o Keegan Murray seria o Kevin Durant. É isso que eu posso dizer, porque o homem é imparável. Absolutamente imparável na Summer League. Acho que ele não vai... seria quem, Gibas? O Gui Santos pegaria um Paul George, hein? Porra, que ele jogou essa Summer League aí, foi brincadeira. Assim, a informação inicial é que o Keegan Murray não vai com o time para Vegas, né? Ele fez esses jogos iniciais em casa porque era em Sacramento, a Summer League. A galera paga um ingressinho, né, pra assistir. E levar os meninos, botar um né? Keegan Murray, né? Vamos ganhar os jogos, pelo menos, aqui pra garantir, né? Não deve ir. Acenderam o raio, Gui? Você tem essa informação? Não vi o raio, não acompanhei a informação do raio, né? Não, pelo menos não olhei com o telescópio hoje, né? Então não enxerguei nenhum raio roxo. Mas assim, amanhã já deve ter Iago, já deve ter o Imbaniama. Aliás, Lucas, hoje cedinho, o Chicago Bulls postou um vídeo de uma cesta do seu calouro, né? O Julian. Não, Justin Lewis era o cara que meteu a cesta. Não foi o Julian Phillips, não. Não era o Phillips? Não. Justin Lewis. Ok. Então, enfim, botou. O Chicago Bulls botou uma cesta lá, né? Do menino lá da equipe. E, velho, a real é que legal, todo mundo ficou feliz com a possibilidade de ver a cesta lá do menino. É o Justin Lewis, isso mesmo. Todo mundo ficou muito feliz. Comigo, né? Não, velho, só queria ter certeza. E a galera ficou muito feliz, né? Mas não com a cesta, mas com a assistência do Iago. Já dei uma olhada nos compartilhamentos, só tem brasa falando: olha a assistência do Iago, olha a assistência do Iago.
Então, esse é o espírito, né? Esse vai ser uma coisa de louco, assim, essa Summer League, porque o Iago vai jogar, pelo treino tá no time titular, né, aparentemente. Então, vai ser uma coisa de louco mesmo, porque ele é muito bom e vai gerar muito entretenimento, viu? Então, fiquem atentos aos jogos do Chicago Bulls, mas claro, né, ficar atento ao Ibaniama. A partir dessa sexta vai ter muita coisa disso pra gente comentar também. Hoje ainda tem mais uns joguinhos, né, mas amanhã que o bicho pega. Fiquem atentos. cafébelgrado.com.br. Espalhe por aí que você ouve Café Belgrado. Eu não sei se eu pedi seu destaque final, Lucas, mas se você tiver algum que você não fez Eu ainda. tenho não só um, como tenho dois, né? Pô, então eu não pedi. Tá vendo que eu não esqueço só o que você fala? Eu esqueço até o que eu falei. Gibas, seguinte, primeiro destaque final, né? Se você não ouviu o episódio da Sassá com o Café Belgrado, escute, né? É um reforço do destaque inicial. E o segundo destaque final é o seguinte: participamos, eu e Gibas, de um podcast muito legal com o pessoal do Podcália, né? Então procure aí no Pô, feed, eles Podcália. manjam, hein, velho. Cara, eles manjam demais de música, né? Agora, o que eles não manjam tanto? De convidado, né? Que eles convidaram a mim pra falar de música. E assim, o Gibas é um vocalista premiado e tal, faz todo sentido eles convidarem o Gibas, mas eu sou... Premiado pelo Lucas. O Lucas me deu meu prêmio. não, tem vídeo na internet. E eu sou, assim, eu sou um entusiasta da música, né? Posso dizer isso, um grande entusiasta da música. E nos convidaram para falar de Los Hermanos, não vou iludir as pessoas aqui, Guilherme, que eu dei Los Hermanos, dizer assim, nossa, falaram que vocês iam falar de música, galera, Los Hermanos. E tem muita gente que é errada, né? Eu ia dizer que não compreende bem a arte de Los Hermanos, mas não. Tem muita gente errada que acha que Los Hermanos não é uma grande banda. Mas fica o convite, você que tem bom gosto e ama Los Hermanos, e você também que é errado, podem ambos, né, escutarem esse episódio. Podcália, procurei, a gente vai compartilhar também nas redes sociais, mas foi um bom tempo falando do bloco Deus Sozinho. Gibas, sempre é um prazer falar com você, mas esse foi diferente, né? Um prazer diferente. Assim. Foi um pouco estranho, né? Mas foi diferente. A aula que você deu de interpretação, pra mim, foi... Cara, foi uma coisa assim, que nunca mais vou ouvir Los Hermanos da mesma forma, velho. Porque você abriu, assim, um universo que eu nunca tinha sequer tocado, né? Cara, ouvir Los Hermanos com o Lucas é uma experiência, assim, que te leva pra outro lugar. De verdade, é uma coisa... Cara, pra mim, eu vou falar assim, assim... Vamos falar de nível técnico? Pra mim, é o maior especialista em Los Hermanos do país. Estou diante do maior especialista em Los Hermanos do país. Valeu? Forte abraço, meus amigos. Valeu, Gibas. Até a próxima.